Olá, seja bem-vindo a mais um Acesso Geral, seu programa de entretenimento das noites aqui da TV Jundiaí, canal 24 da NET. E você sabe que também pode assistir a todos os programas pelo nosso canal do YouTube. É só digitar TV Jundiaí, tem o nosso acesso, tem as matérias de jornalismo também. Fique ligado, todos os programas estão lá. Compartilhe com quem você quiser pelo seu Facebook, que também estamos lá no Facebook, facebook.com/TV Jundiaí. E hoje o meu convidado é especialíssimo. Ele entrou aqui no programa e eu falei, aconteceu alguma coisa, minha gente. Ele entrou no estúdio, eu falei, fizemos a brincadeira do copo, eu acho que sim, estamos recebendo o Michael Jackson aqui. E é ele, Rodrigo Teaser. Rodrigo, muitíssimo obrigado pela presença aqui no programa. A gente vai falar muito hoje sobre o Michael Jackson, sobre a sua carreira, mas antes eu quero mostrar para o pessoal de casa um trechinho do tributo. Vamos começar com o Michael, vamos lá então. Rodrigo, antes da gente voltar da gente falar, na verdade, do tributo ao Rei do Pop, eu queria voltar um pouco no tempo para falar da sua infância. Eu achei muito legal porque
eu gosto muito de entrevistar as pessoas e antes eu vou lendo um pouco e me identificando com as coisas delas. E aí você também, quando você era mais novo, você não brincava de ser bombeiro, não brincava de ser médico, você queria ser popstar. Eu falo isso porque eu queria muito trabalhar com televisão, estou aqui hoje. E você queria ser popstar. Não, o Michael é engraçado, porque o Michael pra mim, depois eu fui entender que o Michael era um artista e que usava a música e a dança como ferramenta, mas quando eu era criança, pra mim, ele era um artista, mas era um super-herói também. Então, quando eu tinha aquela brincadeira de molecada, tipo, quem você é? Ah, sou super-homem, eu sou o Batman. Eu sempre falava, eu sou o Michael Jackson. E aí, a molecada falava, não, Michael Jackson não pode, cara, porque Michael Jackson não. Ou você tem que ser super-homem, Aquaman, o Michael Jackson não pode. E eu falava, não, pode, pô. Ó, aí fã sempre quer um argumento. Aí eu falava, não, cara, você tem que ver, tem um clipe que tem uma galera brigando, ele vai e separa. Ele tem um filme que ele vira robô, vira avião, ele é tipo um super-herói também. Aí a molecada, pô, não, então tá. Então, tipo, quando eu era criança era isso, meu passatempo era ser Michael Jackson. E você sempre foi fã do Michael Jackson? Sempre. A vida toda? Sempre. Eu brinco que desde que eu me entendo por gente, eu não consigo lembrar um dia da minha vida assim que eu não era fã do Michael, porque eu era desde pequeno. Minha mãe conta que eu tinha, sei lá, 5 anos e ficava em casa dançando e tal. E na época era só o vinil de Thriller, né? Era o disco, então não tinha ainda esse lance de vídeo e tal, mas era isso que eu gostava de fazer. Então a minha vida inteira, a imagem do Michael e a influência do Michael é uma coisa muito presente. E a gente vê como um artista era muito artista de verdade na década de 80, por exemplo, porque não tinha YouTube, não tinha plataforma digital para você ouvir a música. Aquilo chegava de uma outra maneira e alcançava uma popularidade muito grande, né? Eu não sei, hoje vendo como a gente vive e conhecendo, né, as redes sociais e tudo mais, eu não consigo imaginar como nos anos 80 ganhou uma proporção ao ponto das pessoas saírem na rua com a calça curta para mostrar meia branca, luva na mão e todo mundo querer dançar e assim, o Michael foi o pioneiro em muitas coisas, inclusive no fato de ser um artista pop que reuniu a música e o visual e o videoclipe e ao mesmo tempo uma série de produtos que hoje em dia um artista quando estoura no mercado pop já faz meio que parte da lista aqueles produtos, né? O Michael, ele foi pioneiro, então durante uma época você podia comprar desde chocolate, chiclete, a roupa, tênis, toca-disco, então era uma coisa que eu fico imaginando, assim, eu era muito, muito, muito pequeno, nasci em 80, então eu tenho uma memória dessa fase, mas eu queria saber como teria sido se eu fosse mais velho, assim. Você nasceu em 80? Você sabe que um dos maiores arrependimentos da minha vida foi que eu me lembro isso perfeitamente, isso até hoje eu guardo, porque em 93 eu lembro que veio Michael Jackson, depois da sequência veio Madonna e depois veio Paul McCartney no Brasil. Eu lembro perfeitamente, eu estava no primeiro colegial, tinha 15 anos, daí eu falei assim, preciso escolher, porque era tudo muito novidade. Fui na Madonna, que eu era mais fã, mas me arrependi amargamente de não ir no Michael Jackson. Que ela voltou muito, você podia ter ido depois. Pois mas vai saber, né? A gente não sabe o que vai acontecer. É verdade. Você foi nesse show, não? Eu fui. Você foi nesse show? Fui nos dois, eu tinha 13 anos. E aí eu lembro que, eu passei mal quando a gente comprou o ingresso. Minha mãe teve que correr comigo porque eu comecei a passar mal de ter o ingresso e falar, meu Deus, eu vou ver. E aí, assim, minha mãe não existe, assim, o que ela fez por mim, porque no dia que o Michael chegou até o dia que ele foi embora, minha mãe, ela falou, ok, vamos dar uma pausa na sua vida normal e vamos seguir Michael Jackson 24 horas por dia. Então, você seguiu o Michael? Eu ficava seguindo pra tudo que era canto e ficava na porta do hotel e corria pra porta de hospital quando ele foi visitar o menino e tal. Que era no Play Center, na Montanha-Russa, as coisas. Tudo eu tentei chegar perto, não deu. Aí eu fui no show na sexta-feira, não fiquei na grade. E aí acho que minha mãe deve ter visto minha frustração, ela falou, ok, então a gente vai pra casa, dorme, acorda e já vem pra cá. Então eu passei o sábado lá, dormi, e eu até brinco que a minha recordação é tão positiva que eu falo que não existe calçada mais macia do que a do Morumbi. Porque eu dormi tão bem, no outro dia eu acordei, e aí no domingo sim eu assisti o show da grade, e puxa, eu falo que aquele dia definitivamente mudou a minha vida, porque eu não fazia ideia do que era um show. Muito menos um show num estádio, e eu lembro muito nítido que eu tava na grade e eu ficava só pensando, meu Deus, eu não posso desmaiar, porque muita gente desmaiava e tal. E aí eu falava, caramba. Aí eu falava, eu olhava e falava, mas isso aqui tá muito cheio, e se todo mundo quiser
né? Se todo mundo resolver abraçar ele ao mesmo tempo, eu pensava, não tem como segurar. E aí, quando entra o cara e, né, o Michael é desses artistas que nasce sei lá, são poucos na história, ele domina o estádio de uma forma muito incrível, né? Então, esse dia mudou minha vida mesmo. E esse intervalo dos 13 até quando você começou a trabalhar com música mesmo? É claro que eu acho que o Michael fez parte da sua vida, mas aí você foi trabalhar com música sem ter o Michael ainda tão presente como ele está hoje. Não, eu comecei imitando o Michael. Sempre o Michael, na verdade, então. Eu comecei dançando. Então, eu dançava imitando o Michael. E aí, já fazia isso, a vida inteira eu fiz isso. E aí, quando eu estava com 15 anos, eu comecei a fazer aula de canto. Aí comecei a fazer aula de canto, aí quando você começa a fazer aula de canto, a sua percepção já muda, né? Então, se desde criança eu escutava Michael, quando eu comecei a fazer aula de canto, a minha percepção já começou a mudar mais. E aí cresci fazendo aula de canto, de dança, e aí quando eu já estava adulto, eu comecei a me interessar pelas questões de palco também, né? Porque o Michael sempre teve uma coisa assim... ele sempre se preocupou muito com tudo, todos os elementos. Então, por isso que eu falo que a influência dele pra mim foi sempre positiva, porque me fez buscar conhecer. Deixa eu tirar uma dúvida. Quando você foi fazer a sua aula de canto, você procurava atingir o seu timbre de voz? Você procurava achar como você gostaria de cantar? Ou você tentava chegar num timbre do Michael Jackson? Você tentava saber como ele cantava? Como é que funcionaram essas aulas? Eu nunca vou esquecer, porque a minha primeira... Assim, eu fiz aula de canto, meu primeiro professor por muitos anos, mas eu fiquei meio frustrado no início. Porque quando eu fui fazer aula de canto, ele falou, tá, qual é o seu ideal, né, de voz? Eu falei, Michael Jackson. E aí ele falou, não, Michael Jackson não, a voz dele não tem como, não, sua voz não tem nada a ver com a dele. Aí ele falou outra, eu falei, Stevie Wonder. Aí ele, não. Aí eu falei, ok, então vamos encontrar uma voz. Então eu fazia aula de canto e buscava técnicas para isso. E só bem depois mesmo, assim, olha, eu diria que depois, sei lá, com acho que uns 23, 24 anos, que eu comecei a ver que eu poderia, sim, tentar encontrar formas físicas de tentar assemelhar, porque a voz, ela é única, né? A gente pode imitar, tem vários imitadores e tal, que imitam várias pessoas, mas a voz, ela é única mesmo. E no caso de um cantor, é muito difícil, porque você pode assemelhar o timbre e na hora de cantar você tem que tomar muito cuidado para não desafinar, porque, né? É um cantor, você não vai querer desafinar, então... Mas na coreografia você conseguiu se encontrar? Você conseguiu encontrar as semelhanças e conseguiu chegar próximo, chegar bem ali como o Michael. Sim, a gente vê isso claramente. Eu costumo dizer que, eu não sei se é porque eu vejo tanto o Michael que eu consigo ver perfeitamente os pontos que eu consigo assemelhar e os pontos que separam a gente, como eu consigo ver em outros caras que imitam o Michael também. Mas acho que é porque eu vejo muito, assim. Mas a dança, ela tem uma questão, eu sempre vejo assim, a dança ela tem uma questão visual, a pessoa vê e se ela não rever aquilo muitas vezes, aquilo na mente dela vai ganhando uma outra forma. Tá. Então quando ela te vê, você pode remeter uma recordação do original ou não, porque na mente dela aquilo pode ter se perdido. E a voz, tipo quando você tá com uma banda ao vivo cantando, isso eu acho que é quando você chega mais fundo, porque a nossa memória auditiva, não sei, é incrível isso. Quando você consegue chegar perto, é muito forte isso. Olha só, a gente já volta com o papo com o Rodrigo Teaser. É bem rápido, a gente vai para um intervalinho. Não saia daí, eu já volto. Estou de volta com Acesso Geral. Hoje, Rodrigo Teaser é o meu convidado aqui do programa. A gente está falando sobre a carreira dele, sobre a vida de Michael Jackson também. E você está acompanhando também algumas cenas do show tributo ao rei do pop. Recognition
Kick me, you can never get me. All I wanna say is that people really care about us. All I wanna say is that people really care about us. O tributo nasceu em 2010? Não, na verdade eu sempre fiz... Esse show que a gente vai ver agora no sábado. Eu sempre fiz shows em homenagem ao Michael. A primeira vez que eu montei um show, na verdade, foi em 2005, quando ele estava sendo processado. E eu, durante o processo, eu falei, eu tenho certeza que ele vai ser inocentado. Que lembrança horrorosa, gente. Quando eu estava sendo processado, eu fiz isso ruim, né? Não, mas eu sempre falo disso porque, assim, ele era um momento triste. E aí, durante esse momento triste, eu falei assim, eu tenho certeza que ele vai ser inocentado, então eu vou montar um show. E quando ele for inocentado, eu vou fazer o show num teatro. E foi muito incrível que ele foi inocentado. Um mês depois, eu estava no Teatro Gazeta, em São Paulo, fazendo o show e tal. E na época era um show muito assim, era um show simples, era eu e bailarinos e tal. E foi um show que eu apresentei durante muitos anos, era esse tipo de show. Quando ele se foi, a minha primeira reação, na verdade, foi pegar todas as minhas roupas. Eu cheguei pra minha esposa, joguei no chão e falei assim, bota fogo, pelo amor de Deus, eu nunca mais quero vestir isso na minha vida. Você ficou mal? Fiquei muito mal, muito. E eu falei, eu não quero mais vestir isso, não tem pra que eu fazer isso. Porque eu queria fazer isso, porque eu sonhava com algum dia ele ver e falar, olha o que você faz, não acredito. Caramba, olha isso, e reconhecer os detalhes. Nossa, você fez isso e tal. E aí quando eu vi que isso não ia acontecer, eu falei, não tem pra que fazer isso mais, bota fogo nisso, pelo amor de Deus. E aí eu já tinha shows fechados, né, porque eu já tinha uma agenda, eu trabalhava com isso já. E à medida que eu ia fazendo shows, eu ia vendo que as pessoas que tinham um lugar especial no coração das pessoas que eu faço. Porque existe um preconceito, existe um desdém de algumas pessoas, mas para algumas pessoas é uma coisa muito bacana. É mesmo? E aí eu peguei e falei, caramba, talvez eu faça um pouco mais. E aí continuei e a gente assistiu o This Is It, o documentário do show. E aí quando a gente saiu do cinema, eu falei pra Priscila, minha esposa, eu falei, tá bom, vou montar um último show, um show que seja grande, que ninguém tenha feito dessa forma, com o cenário, com o elevador, e que tenha as imagens especificamente produzidas para ele no painel, e os bailarinos e músicos e tudo mais. E aí a gente ficou quase 2 anos montando, sem patrocínio, sem nada. E aí a gente estreou em 2012. E aí a gente apresentou 2012, 2013, e aí em 2014 o coreógrafo do Michael veio pra cá. E aí a gente... Que é o Lavelle Smith? E aí a gente considera uma reestreia, porque ele ficou com a gente, aí a gente produziu um conteúdo novo de vídeo, ele corrigiu muitas coisas e foi eu não sei se laboratório, foi um aprendizado mesmo, foi um aprendizado incrível, porque ele dividiu informações com a gente que eu nunca ia imaginar a respeito das canções e a respeito do que o Michael buscava em cada performance. Então, eu considero que o show cresceu muito. E aí, de 2014 para cá, o show vem crescendo e é esse show que a gente apresenta aqui. Você acha que foi um crescimento na sua vida quando você se lembra jogando aquelas roupas no chão e falando assim, eu queria que o Michael tivesse me visto, tivesse visto o meu trabalho, como eu fiz. E aí vem o Lavelle aqui, que foi o coreógrafo do Michael e faz a sua coreografia. Você acha que muda a sua maneira de ver as coisas? Você fala assim, realmente eu acho que eu tô chegando aonde eu queria. Muda, primeiro porque assim, desde muito novo eu conheço o Lavelle. Porque ele começou a dançar com o Michael em 87. E não existe nenhum vídeo na internet que o Michael suba num palco e esse cara não esteja do lado do Michael. Não existe. Todas as performances do Michael, ele tava. Então eu já sabia quem era. Quando esse cara vem e a iniciativa partiu dele, então quando ele veio e reconheceu, isso pra mim, eu ficava, caramba, então de alguma forma, talvez aquilo que eu gostaria que o Michael falasse, uau, parabéns, talvez pudesse ser real. E assim, eu nunca tinha imaginado que alguém da equipe do Michael algum dia pudesse querer trabalhar comigo. Então, pra mim, isso foi uma coisa muito especial. E, assim, o show, eu sempre digo, não tem um show que eu não me emocione. Desde o primeiro até hoje, a gente já teve a oportunidade de fazer muitos shows, a gente viaja o Brasil. Recentemente a gente viajou, fez México, a gente já pôde fazer o show no Paraguai, no Uruguai. E não adianta, toda vez, porque o público, fã do Michael é fã do Michael, e eu acho que é isso que me conecta com a plateia. Eles não estão lá e eu tô lá vendo o Rodrigo
o Rodrigo e o Michael. Eu acho que eles se enxergam em mim como fã. Então, isso me conecta com eles de uma forma muito especial. Então, não tem nenhum show que eu não me emocione. Então, quando eu penso, caramba, esse cara viveu 20 e poucos anos com o Michael, digamos assim, e criou coisas pro Michael, que eu sempre digo que isso é o especial da vida dele, né? Você contribuir com criações, né? Então isso é muito especial e agora, até em função da participação dele, em breve a gente vai ter outras participações de backing vocals e músicos e tal, e isso eu vejo como um reconhecimento mesmo. Acho que houve um crescimento nesse sentido. Mas para mim, o reconhecimento que eu sempre vejo como o maior reconhecimento vem dos fãs do Michael. Da galera que, como eu, é muito fanática, que conhece datas e vê uma roupa, sabe que tá errado, que tá certo, sabe de onde é. Eu acho que isso é o reconhecimento maior. Rodrigo, mas você sabe que o seu sonho de se tornar popstar, ele se realizou. Não, eu tô falando sério. Não, mas eu tô falando sério, gente. Porque você não é só você acabou de falar que você... as pessoas veem o Michael ali no palco, mas elas sabem que é o Rodrigo Teaser que tá fazendo. Quando você fala Rodrigo Teaser, não é o cara... o cara que faz aquele cover. Quem é o cara? Não é o cara que faz o Michael Jackson. Não, é o Rodrigo Teaser, que é o cara que faz o tributo do Michael Jackson. Tem um nome, tem um peso nisso, né? Então você virou o popstar que você queria mesmo. Isso que é legal. Cara, você se sente realizado nisso? Nesse sentido eu me sinto, porque assim, é muito... Eu lembro quando a gente começou a falar da ideia para as pessoas, e a gente ia em algumas reuniões e falava, a gente vai montar um show do Michael. E assim, em geral as reações não eram positivas. Tinha gente que ria, tinha gente que falava, para, você é louco, você é maluco. E aí a gente montou o show todo e não tinha onde apresentar. E a gente foi bater em várias casas de shows e a gente ouvia coisas assim muito, muito horríveis mesmo. Sabe, tipo, quem você pensa que é? O que você vai fazer aqui? E assim, a gente continuou acreditando, fez o show e as mesmas casas que um dia falaram, para, você vai vir aqui? Hoje convidam a gente vai e esgota. Então eu vejo de uma forma assim, poxa, eu sempre disse que a arte do Michael mudou minha vida. Porque eu canto, eu componho, eu tenho minhas próprias canções e eu sempre digo que eu vivi para o palco, vivi para a arte. E eu falo isso com muito prazer, porque eu falo que existem vários níveis de artista e o nível máximo de artista para mim é o nível que modifica a vida das pessoas com a arte dele. E o Michael é esse tipo de pessoa. Então eu me sinto realizado nesse sentido, de falar, poxa, quando a gente está num lugar que tem, sei lá, 1.000, 2.000 pessoas, eu me sinto realizado, que eu falo, eu sei que nesse momento aqui a energia de todo mundo é a mesma, todo mundo ama o Michael e todo mundo está aqui por isso. E aí eu me sinto feliz porque eu falo, se eu não tivesse tido essa ideia lá atrás com a minha esposa, e mesmo ouvido o que a gente ouviu levado adiante, essa energia que a gente está emanando aqui hoje não estaria acontecendo. Então, por isso que eu acho todo show muito especial. Rodrigo, muitíssimo obrigado. Obrigado a você. Pela sua entrevista. Sucesso pra você. Continue levando o Michael Jackson pro Brasil inteiro, pro mundo, né? Você falou de México também. Isso, valeu. Continue levando o seu Michael Jackson e esse tributo lindíssimo pro Brasil e pro mundo inteiro. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. E volte sempre a Jundiaí, hein? Com prazer. Tá sempre por aqui. Olha só, vou ficando por aqui. Lembrando você de casa que eu volto no próximo acesso. Um grande beijo e a gente encerra o programa, claro, com Rodrigo Teaser e Michael Jackson. Tchau, gente.